Estou feliz, pois vejo que os senhores estão passando muito bem. Eu não esperava uma presença tão grande de pessoas nesta reunião, devido a estarem muito atarefados pela aproximação do final de ano. Hoje é a 15ª explanação sobre filosofia Kyocera. Está chegando na sua fase final. Estamos no capítulo 4, cujo tema é para desenvolver o trabalho diário. Qual é a atenção que devemos dar ao trabalho diariamente em nossa empresa? O primeiro texto deste capítulo é o elevar a consciência de resultado positivo. Para explicar esse texto, está escrito o seguinte: em nossa empresa, é aplicado o sistema de rentabilidade por hora em cada unidade administrativa denominada Ameba, para que todos os que lá trabalham consigam saber claramente o resultado do trabalho desenvolvido. Nesta condição, cada funcionário dedica-se ao trabalho com um senso de administrador, procurando seriamente qual seria o melhor meio de elevar a rentabilidade por hora da unidade Ameba a que pertence e o coloca em prática. O fato de valorizarmos cada coisa que utilizamos na empresa, mesmo um clipe ou um lápis, reflete bem o senso de responsabilidades que cultivamos através desse sistema. Devemos elevar a nossa consciência de resultado positivo a ponto de começarmos a enxergar as matérias-primas espalhadas no chão e as peças defeituosas empilhadas no canto da fábrica como dinheiro desperdiçado. Passei todo esse tempo pregando a necessidade de elevar a consciência de resultado positivo no dia a dia. Não somente aos executivos da empresa, mas também a todos os funcionários. Essa consciência de resultado positivo é a consciência de custo. É ter a consciência de custo em tudo dentro do trabalho que cada um desenvolve. Quando se diz ter resultado positivo, normalmente tende-se a pensar de imediato em apresentar lucro, mas na realidade não se trata disso. Significa pensar sempre no custo. E é o que se torna a chave para elevar o resultado positivo. Pois, para administrar bem, não se consegue fazer a promoção de um empreendimento sem pensar em seu custo. Suponhamos, por exemplo, que estamos jantando no restaurante de um hotel. O restaurante está deserto, com vários garçons e garçonetes parados sem ter o que fazer. Observando os poucos clientes que ali estão, parece se servirem de um prato de curry, que custa entre 1.000 a 1.500 ienes. Quando me deparo com uma situação como esta, acabo calculando de cabeça o custo dos garçons e garçonetes, o faturamento do dia desse restaurante e logo penso, não estão tendo um resultado positivo. A forma de administrar uma empresa de quem pensa sempre com a consciência de custo, não só no trabalho, mas em diversas situações com as quais se depara, é diferente daquele que simplesmente observa o acontecimento. Administrador que se preze nunca deve passar alheio às coisas do cotidiano. Sempre deve ter a consciência do custo. Para melhor exemplificar, suponhamos que alguém solicitou um trabalho para a secretária. Apesar de digitar no computador um conteúdo resumido em uma única página, ela leva metade do dia para realizá-lo. O salário de um recém-formado na universidade deve estar em torno de 200.000 ienes agora. Mesmo em empresas de pequeno e médio porte, devem pagar em torno de 300.000 ienes, incluindo horas extras. Somando as bonificações, esse valor passa para 400.000 ienes. E se dividir esse valor por 20 dias trabalhados no mês, o custo diário com a pessoa será de 20.000 ienes. E se ainda dividirmos pelas 8 horas de trabalho do dia, o custo por hora será de 2.500 ienes. Dividindo esse valor por 10, são pagos 250 ienes a cada 6 minutos. É como um taxímetro. A cada 6 minutos haverá o custo de 250 ienes. Se assim pensarmos, ficaremos incomodados com um funcionário que passa o dia indo de um lugar para o outro sem um propósito. Fico impaciente só de olhar 250 ienes andando para lá e para cá sem fazer nada. Isso acontece porque sou administrador, mas devemos informar aos funcionários que seu salário custa 250 ienes a cada 6 minutos e que, por isso, devem gerar um trabalho com valor superior a esse a cada 6 minutos.
para que a empresa não fique no vermelho. Se os funcionários se conscientizarem disso, quando perderem 1 hora de trabalho por algum motivo, na próxima hora pensarão em produzir mais que o dobro, ou seja, um trabalho de 5.000 ienes ou até mesmo de 10.000 ienes. Obviamente, se o administrador falar diretamente ao funcionário, você ficou pensativo a manhã toda e causou um prejuízo de 10.000 ienes para a empresa. Toda vez que isso acontecer, causará má impressão ao funcionário e ele poderá até mesmo se revoltar. Contudo, se essa percepção partir do funcionário de maneira espontânea, como: realmente fiquei a manhã toda pensativo e causei um prejuízo de 10.000 ienes, e tiver a consciência de que deva compensar esse prejuízo, a administração da empresa alcançará êxito. O que quero dizer nesse item é que se deve fazer com que todos os funcionários tenham sempre a consciência do quanto cada um custa apenas pelo fato de estar na empresa. Normalmente, quem tem tal consciência é somente o administrador e, por isso, ele acaba descontando sua irritação nos funcionários pelo que eles fazem. Isso traz um efeito contrário do esperado, que seria conduzi-los para elevar os resultados positivos. Por outro lado, quando os funcionários tiverem a mesma consciência do administrador, conseguem entender quando esse disser que, da forma como está sendo feito, não haverá resultado positivo. Se todos tiverem a mesma consciência de custo, o sofrimento do administrador certamente diminuirá. Essa consciência deve ser tão forte a ponto de se tornar hábito fazer cálculo mental em todos os locais que frequentar, seja um restaurante ou em uma casa especializada em lamen, para ver se a administração está indo bem. Criando esse hábito, mesmo quando se quer desenvolver outro empreendimento, apenas com alguns cálculos pode-se perceber se dará lucro ou então se é uma atividade difícil para qualquer um. Desta maneira, mesmo durante o trabalho ou nas horas de lazer, ao observar as coisas sempre com a consciência de custo ativada, certamente a chance nos negócios ampliará consideravelmente. Conversar sobre esses assuntos com os funcionários para que eles também adquiram a consciência de custo e assim formar um número maior de colaboradores sensíveis ao custo é fator diretamente ligado à elevação da lucratividade da empresa. Eu frequentava muito a Guemba quando a minha empresa ainda era pequena. Durante uma ronda, ao avistar quase 1 quilo de matéria-prima no chão, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Logo chamava energicamente a atenção do colaborador. Por que tanta matéria-prima está derramada? Lembro-me até hoje dessa cena. É verdade que na linha de montagem, às vezes se derrubam parafusos e porcas pelo chão sem querer. Sendo uma linha contínua de produção, não dá tempo de catar os parafusos, senão atrasa a montagem da sua parte. Consequentemente, pisam nesses parafusos e porcas, deixando-os impossíveis de serem aproveitados. Quando vejo uma linha de produção com um volume muito grande dessas peças, logo me vem à mente: desta forma, não há como obter resultados positivos. Portanto, toda vez que encontro um parafuso caído no chão da linha de produção, faço a seguinte pergunta: há parafusos no chão. Sabem qual é o preço unitário dele? A resposta mais comum é não, e com semblante de querer entender o porquê da pergunta. Obviamente, é normal que mulheres que trabalham em meio expediente desconheçam o preço. Nesse caso, é necessário informá-las que tal custa tanto, pois a consciência sobre o custo inicia-se a partir do conhecimento do preço de cada parafuso ou cada porca que se usa na etapa de montagem. Não se consegue elevar a lucratividade sem a consciência de que o desperdício de um parafuso acarreta numa perda. O administrador tem a obrigação de ter forte consciência de custo e deve fazer permeá-la também em todos os colaboradores.